Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar artigo de opinião. Vamos conhecer um pouquinho desse gênero. O que é artigo de opinião? Primeiro vamos fazer uma reflexão. Fazemos parte de uma geração que a todo momento e cada vez mais somos obrigados a nos posicionar sobre questões que nos afetam particularmente, que circulam nas redes sociais ou estão presentes na sociedade como um todo. Por exemplo, quando se trata de política, é sempre exigido que tenhamos um posicionamento, uma opinião sobre o assunto. Você sabe o que é um artigo de opinião? Já leu algum? Bom, hoje iremos conhecer um pouco sobre esse gênero. Afinal, o que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor e, por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Os artigos de opinião são encontrados em jornais, revistas, TVs e rádios. Como é que é a estrutura? Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução são os parágrafos iniciais do artigo de opinião e costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado, o tema. E o ponto de vista defendido pelo autor, chamamos esse ponto de vista de tese. Veja a seguir a introdução de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, publicado no jornal É o País Brasil. Vamos lá. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesariana contra sua vontade? Dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo da vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto, ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Observem que é notável nesse trecho inicial do texto a presença de 2 partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião. A apresentação do tema, que seria violência obstetricia, e a defesa de uma tese ou o ponto de vista. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, observem que no artigo de opinião, além da apresentação da tese, do tema, eu tenho aí já o ponto de vista do autor. Então, a gente já consegue identificar o que ele vai defender, qual é a sua opinião sobre o tema que está sendo tratado no artigo de opinião. Vamos continuar. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, o articulista exponha e defenda sua opinião e apresente argumentos que comprovem o ponto de vista. Mas o que entendemos por opinião e argumentos? Opinião é uma maneira de pensar, de ver, de julgar um assunto ou uma pessoa. Argumento é a prova usada para afirmar ou negar um acontecimento, ou seja, um meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém
fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou de maneira de agir. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise de fundamento. A fundamentação corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. A análise corresponde ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Ainda seguindo o exemplo dado anteriormente, observe a seguir argumentos usados pelas articulistas Débora Diniz e Gisele Carino. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV/AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Veja que, nesse caso, são usados como fundamentos um estudo da Universidade de Harvard, outro da Organização das Nações Unidas e mais um feito no Mato Grosso. Com base nessas pesquisas, as articulistas relacionam as informações citadas com a tese ao afirmarem que pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Vejam que, nessa ocasião, as autoras elas trazem os argumentos, fatos, que são pesquisas, são dados, para poder embasar o seu ponto de vista, para poder embasar a sua opinião. E aí a gente tem o desenvolvimento do artigo de opinião. Vamos continuar. A conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Veja como é a conclusão do texto de Débora Diniz e Gisele Carino. Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, há histórias de dor física ou abuso verbais de nossas mães e avós. Devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. É perceptível, portanto, que a conclusão do artigo de opinião das autoras repete resumidamente a linha argumentativa desenvolvida no texto. Em seguida, a tese é reiterada, agora comprovada. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero.
para que vocês não esqueçam. As principais características de um artigo de opinião são o uso da argumentação e persuasão. Lembrando que a persuasão é o convencimento, é o ato de convencer alguém sobre a sua opinião ou mudar a opinião de alguém. Então, é uma das principais características do artigo de opinião, o uso de argumentos com fatos, com pesquisas, com dados e o convencimento. Os textos escritos na primeira e terceira pessoa, normalmente os textos são assinados pelo autor, são textos vinculados nos meios de comunicação, rádio, TV, revista, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos, o verbo aparece no presente e no hiperativo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais aulas e mais informações.